Olá, nós estamos aqui agora para falar sobre KPIs, indicadores-chave de desempenho. Você está assistindo essa aula gravada, não sei de qual cidade, qual estado, qual país, muito menos de qual planeta que você está assistindo essa aula, mas seja bem-vindo, pega papel e caneta para anotar tudo. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta lá na sua plataforma que a gente vai responder para você, ok? Então vamos lá. KPIs ou KPIs, né? Indicadores-chave de desempenho. Qual é a missão dessa aula? Nessa aula você vai entender o que são e qual é a importância dos KPIs para a manutenção. O que é o KPI e para que ele serve, né? Para que é importante a importância dele, qual a relevância dele para a manutenção industrial? Bom, no universo da manutenção, os KPIs, ou Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de desempenho, assumem um papel de bússola para a excelência. São métricas valiosas que guiam na tomada de decisões estratégicas, otimizando processos, prevenindo falhas e impulsionando a produtividade. Em outras palavras, né, são os famosos indicadores. Né? Todo mundo na indústria, no chão de fábrica, você ouviu falar muito dos KPIs ou de indicadores, simplesmente indicadores, que são as métricas utilizadas para a gente medir, né, uma performance, seja de produção, seja de processo, e também de manutenção. E dentro da manutenção existem alguns indicadores que eles são principais, são indicadores que são estratégicos, que podem ser desdobrados depois, né, de acordo com as necessidades da sua empresa, da sua indústria, da empresa que você trabalha, do ramo que você trabalha, mas a ideia aqui é a gente passar os indicadores principais. Aí um indicador ele pode ser desdobrado, né, para outros indicadores, né? Você vai ter uma gama de indicadores, né? Mas quais são esses indicadores, né? Que nós estamos falando. Quais são os indicadores, né, de desempenho, né? Os principais que são medidos. Um famosíssimo, né, é o MTBF, né, que é o Mean Time Between Failures, ou seja, tempo médio entre falhas. E o MTTR, ou Mean Time to Repair, que é o tempo médio para reparo. Qual que é a diferença de um para o outro, né? O MTBF ele mede o intervalo entre uma falha e outra. Então, por exemplo, você pode escolher um equipamento, uma linha, você pode escolher um modo de falha específico e você medir qual que é o intervalo, né? Teve uma ocorrência, né, de quebra, de falha, de pane em um determinado dia. Depois conta o intervalo de semanas, de meses, e dá uma ocorrência de novo. E conforme você vai vendo esse ciclo, medindo esse ciclo, você mede esse tempo médio entre falhas. Nós vamos falar dele mais para frente, um pouco mais de detalhes. O MTTR ele já mede o tempo médio para reparo. Então, teve a falha, quanto tempo, a partir do momento que teve a falha, o equipamento entrou em pane, quanto tempo você leva para você reparar o equipamento e fazer ele rodar novamente. Também nós vamos destrinchar, nós vamos falar ele um pouco mais lá na frente. Disponibilidade, que esse é o indicador principal da manutenção, né? Então, quanto tempo, né? Quantos por cento de disponível o equipamento está para a operação? Quanto tempo a gente entrega de disponibilidade para a operação? Se a operação vai utilizar a máquina no tempo que está disponível, aí é uma outra história, né? Uma outra aula. Mas aqui nós vamos falar sobre o indicador de disponibilidade. Temos também um outro indicador que é muito importante, que é o custo de manutenção. Então, para a gente ter uma fábrica operando, quanto que a gente está gastando, quanto a gente deve gastar. Um outro indicador é o comprimento de programação. É um indicador que a gente costuma medir bastante o nosso poder de execução e também o nosso planejamento, né, ou PCM. E backlog, que é um indicador de passivo de atividade de manutenção. É um indicador que, particularmente, eu não gostava muito, né? Eu não entendia muito como funcionava esse indicador logo de início. Eu falava, puxa, o indicador que ele está sempre ali, né? Não tem tanta variação, tal, e por que a gente tem que dar tanto valor? Mas hoje eu já tenho um outro pensamento, né? Já fiz até um post referente sobre isso, sobre esse tema, e hoje o backlog, eu entendi que ele é um indicador, você tem que olhar ele como um filme, não somente como uma foto, né? Você tem que olhar ele ao longo do tempo, e não somente quando você tira a foto desse indicador. Ok? Bom, vamos lá então, mão na massa. MTBF, ou Mean Time Between Failures, ou tempo médio entre falhas.
Ele é a média aritmética do tempo decorrido entre o fim de uma falha e o início da próxima em equipamentos reparáveis. Isso é importante dizer, equipamentos reparáveis. Porque se o equipamento não é reparável, você não dá para você medir, né? O que seria um equipamento não reparável? Uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada não é reparável. Ok, você vai lá e troca. Um fusível, né? E outros equipamentos, né? Outros componentes, né? Que são reparáveis. Mas quando a gente pode até medir o tempo médio entre falhas, mas não vai ser referente a esse componente, esse equipamento. Consideramos apenas o tempo de funcionamento da máquina, o tempo de operação, né? E aí aqui tem uma fórmula básica para a gente poder entender. Então, o MTBF é a somatória de horas do tempo em funcionamento, ou seja, o tempo com a máquina operando e a quantidade de ocorrências que você teve. Então, vamos dar um exemplo. Em 12 meses, você teve 12 ocorrências, uma por mês. O MTBF é de um mês. Um exemplo bem prático, né? E aqui a gente pode dar mais um exemplo, né? Então, se durante o período o equipamento operou 250 horas, depois de 450 horas, depois 2.500 horas, depois mais 1.250 horas e finalmente 1.400 horas. Quanto será o MTBF desse equipamento, né? Então, a gente pega o MTBF, 250 horas, mais 450, mais 2.500, mais 1.250, mais 1.400. São 5 ocorrências. Você faz esse somatório de horas, divide por 5. Então, o tempo médio entre falhas é de 1.170 horas. Esse é o MTBF. Ah, Glauco, esse indicador está bom ou está ruim? Depende. Depende da operação, depende do equipamento, depende do regime de trabalho da empresa. Então, assim, somente um indicador por ele mesmo, não dá para a gente ter uma análise para falar se o indicador está bom ou não. Mas, grosso modo, podemos dizer assim, né, que quanto maior o tempo de operação, menor a quantidade de falhas, é o que a gente quer, né? Mas não dá para, no geral, aqui podemos dizer assim que é o equipamento que roda bem, né? Mas não dá para ter uma análise agora sem ter um contexto. MTTR, o Mean Time to Repair. Ele é o tempo médio requerido para restabelecer as condições operacionais plenas de um ativo depois de uma falha. Frase bonita, né? Vamos falar em outras, vamos trocar por miúdos, né? Em outras palavras. É o tempo gasto para reparar o equipamento após uma falha. Lembrando, né, que o equipamento ele tem uma falha e se ele não retorna, ele entra em um estado, né? A falha é um evento e o pane é um estado. Então ele entra em um estado de pane. Quando o equipamento para e entra em pane, a gente precisa entrar com a equipe de manutenção para fazer o reparo. Então, o tempo médio de reparo é quanto tempo você leva para restabelecer o equipamento e liberar ele para operação novamente. Então, qual que é a fórmula do MTTR, perdão? Somatório de horas trabalhadas no reparo ou na substituição e a quantidade de ocorrências. Não existe um valor de referência benchmark para o MTTR. Por que não existe? Porque depende muito da condição da fábrica, da condição do equipamento, da condição de regime de trabalho, tanto da operação quanto do regime de trabalho do equipamento. Então, não dá para a gente cravar assim, este aqui é um valor de referência. Não dá. Você precisa entender, a gente precisa entender onde que esse equipamento é aplicado e como ele funciona. Por exemplo, nós temos uma fabricante de motores, a SEW, aqui no Brasil. Ela pode fabricar um motor de 250 cavalos, né? E ele ser instalado para uma operação lá no sul do país. Esse mesmo motor pode ser transferido do sul para o norte, ou né, para o nordeste, condições climáticas totalmente diferentes, condições de operação totalmente diferentes, e ele ter um outro desempenho. Mas espera aí, não é o mesmo motor? É o mesmo motor, só que as condições de trabalho e de operação dele muda totalmente a realidade desse motor. Por exemplo, num ambiente mais frio, né, que é o sul, talvez ele não tenha tanto problema de desarmes, né, então não tenha tanto problema de superaquecimento dos seus componentes, né, não tenha, o rolamento não danifique tão facilmente. Já numa condição mais quente no norte ou nordeste,
pode ter uma sobrecarga no motor, nos equipamentos, no rolamento. Então, assim, depende muito da instalação, né? Então, por isso que a gente não consegue determinar, cravar um valor referencial, benchmark para o MTTR dos equipamentos. MTTRs elevados. O que sugerem os MTTRs elevados? O número de MTTR alto. O que eles sugerem? Mão de obra pouco qualificada, falta de ferramentas ou dispositivos adequados, defeitos complexos que demandam várias etapas de reparo, projetos elaborados sem preocupação com a manutenção. Aqui tem um exemplo interessante. Deficiência ou ausência de rotina de manutenção preventiva. Aí, o que seria isso, né? Então, assim, quando você tem lá o seu indicador de MTTR e ele está só aumentando, o que é o ideal? O ideal é a gente ter um MTBF alto, que é o tempo médio entre falhas, né? Com espaços em intervalos grandes. E quando a gente tem uma ocorrência, a gente também tem um MTTR baixo. A gente não levar tanto tempo para poder restabelecer o equipamento. Então, se o MTTR, né, é o valor alto, a gente precisa fazer algumas análises, né? E algumas análises podem ser a mão de obra pouco qualificada, falta de ferramenta, falta de dispositivo, falta de material disponível também. Então, precisar ter um estoque estratégico. Já vi situações de você ficar com o equipamento parado porque você não tem uma correia em V, uma simples correia em V disponível. Então, você precisa gastar tempo pensando em qualquer outra estratégia para adequar o equipamento. Projetos elaborados sem a preocupação com a manutenção. E aí, eu vou dar um exemplo. Assim, eu já trabalhei com fábricas de papel, acabamento. Existiam equipamentos de fabricação alemã e equipamentos de fabricação americana. Interessante como os equipamentos de fabricação alemã, eles tinham a montagem do equipamento tinha alguns dispositivos, algumas tampas, né, alguns acessos que são pensados para fazer manutenção. E aí é um pouco da cultura, né? Pô, para você trocar um seguidor de câmbio, né? Ou você ajustar um câmbio, você tinha uma proteção, você poderia tirar uma parte do equipamento para você ter acesso para poder fazer um ajuste. Já alguns equipamentos americanos, a gente não tinha esse tipo de recurso, né? Aí dá a entender também assim, será que o equipamento tinha tanta confiabilidade que ele não se preocupava em fazer manutenção, né, ou facilitar o acesso da manutenção para diminuir o MTTR? Enfim, são análises. Defeitos complexos que demandam várias etapas de reparo. Então, assim, dependendo do reparo, você tem um defeito que é tão muito complexo e aí você precisa desmontar praticamente o equipamento inteiro para trocar um componente, né? Então, já aconteceu também assim de a gente vivenciar isso, né? Você não conseguir identificar o defeito até que descobrir que o efeito é dentro de uma caixa de transmissão, e aí você tem que desmontar todo o equipamento para poder trocar essa caixa de transmissão. Então você tem um defeito complexo, que você tem que desmontar o equipamento inteiro, isso eleva demais o seu tempo de MTTR. E a deficiência ou ausência de rotinas de manutenção preventiva, né? Parece óbvio, né? Mas o óbvio também tem que ser dito. Então, a ausência de uma manutenção preventiva adequada impacta em aumento do MTTR. Talvez você não tenha um aumento, né, uma ocorrência de tempo alta, mas você começa a ter muitas ocorrências. Você aumenta você diminui o seu MTBF e aumenta o tempo médio de reparo. Tá ok? Backlog. Backlog, né? O que é o backlog, né? Ele é simplesmente a carga futura do trabalho. Indica quantas horas homem, esse é um indicador, né? É um número que a gente ouve bastante, né? No chão de fábrica, no Gemba, né? Na gestão de manutenção. Quanto que é o HH? O que é o HH? HH é horas homem. Ou quantos dias serão necessários para a força de trabalho executar todos os serviços solicitados? Né? Então, o indicador de backlog, ele é o quê? A somatória do HH, de homens-hora, nas ordens de serviço delineadas. O que é uma ordem delineada? Uma ordem planejada. Ela foi determinada todo o passo a passo e todo o tempo. Dividido pelo HH que você tem disponível. Então, assim, é quanto você tem de HH para executar uma atividade, dividido pelo HH disponível. Em outras palavras, o que seria isso? Se você
tá no seu trabalho lá e é como se você falasse assim, ó, pessoal, a partir de hoje, ninguém mais solicita nada, enquanto a gente não executar tudo que a gente já tem em lista. Então, é como você falasse, pô, ninguém mais vai abrir nenhuma solicitação de serviço. O que eu tenho na carteira de ordens para executar? E esse HH, essa somatória de HH, você tem que distribuir pela sua equipe que você tem para poder executar essa atividade. O ideal é que o backlog não seja superior a 15 dias, né? Então, assim, esse é o ideal, né? É um número que, assim, uma média, né? Assim, você tenha 15 dias ali para você ter um backlog saudável, né? Vamos dizer assim. E o que é o backlog de programação? Detalhe que eu falei do backlog de planejamento. E agora o backlog de programação. Serviços que aguardam a disponibilidade de mão de obra, a autorização de parada de equipamento ou de toda a instalação para poderem ser executados. Uma coisa é você ter o backlog planejado. Bom, então, está lá planejado, tudo para fazer. Só que o backlog de programação, você não depende exclusivamente de recurso. Você tem o HH e material necessário. Mas eu posso parar o equipamento? Não, não pode. Por quê? O equipamento tem um regime de contínuo ou está numa campanha de produção, você não pode parar o equipamento. Então, esse é um backlog de programação, que tem mais uma variável, que é o quê? A disponibilidade de parada do equipamento para fazer a manutenção. E aí, para você calcular o backlog de programação, você calcula homens hora nas ordens de serviço prontas para execução, ou seja, as ordens que estão aí é a ordem que está pronta. Está ali assim, prontinha, chegou o material, está tudo ali. Se parar agora, a gente vai e executa. Diferente do backlog de planejamento, que você tem que colocar tudo que você tem solicitado, mas às vezes você não tem todos os recursos disponíveis. Aqui é o que você tem disponível, está prontinho. Se o diretor lá, o sponsor, fala assim, cara, vamos parar estrategicamente a fábrica hoje. Opa, o que eu tenho para executar? Preciso de quantas pessoas? Então, esse indicador, o backlog de programação. É um exemplo, né, de cálculo do backlog. Então, eu tenho 10 ordens, né? Essas 10 ordens, elas são planejadas com um HH de 20 horas para cada ordem. Se eu tenho 10 ordens com 20 horas, né, o HH para cada ordem, eu tenho um total de 200 horas. E a minha equipe ela é formada por 10 mantenedores com a carga horária de 8 horas de trabalho. Eu sei, talvez você vai se me perguntar, não, Glauco, mas a gente não calcula com 8 horas. Ok, isso é um assunto para uma outra aula, mas para a gente considerar o cálculo aqui, né, vamos considerar as condições normais de temperatura e pressão. Né? Vamos considerar as horas cheias. Então, você tem 10 mantenedores com uma jornada de trabalho de 9 horas, sendo uma hora para refeição, você considera 8 horas de trabalho. Dá um total de 80. Então, de 200 horas dividido por 80 horas, são necessários 2 dias e meio. Então, se pegando esse exemplo hipotético que a gente falou aqui, do diretor chegar e falar assim, poxa, se a gente precisa parar a máquina, quanto tempo para poder zerar o nosso backlog? E a gente tivesse só essas 10 ordens, a gente ia falar, a gente precisa de 2 dias e meio para a gente conseguir executar todo o backlog. Ok? Vamos em frente. Disponibilidade operacional. Esse é um dos principais indicadores da manutenção. Algumas empresas utilizam não só a disponibilidade, né? Utilizam o OEE, que é o indicador de eficiência operacional. Mas também a gente fala isso numa outra aula. Vamos falar aqui de disponibilidade. Disponibilidade é definida como o percentual do tempo que um ativo está realmente operando, que é o tempo operacional, em relação ao tempo em que ele estava programado para operar. Ficou claro aqui? Então, como que a gente calcula esse indicador? É o tempo operacional dividido pelo tempo operacional mais o tempo não operacional, que você pode colocar lá o tempo médio entre falhas, dividido pelo tempo médio entre falhas mais MTTR, vezes 100. Esse indicador vai ser em disponibilidade. Ok? Comprimento da programação, com índice em porcentagem. É a comparação entre os serviços programados e os serviços executados. Além de medir o andamento do planejamento, isso indica, mesmo que indiretamente, a confiabilidade da instalação.
O objetivo é que o cumprimento da programação seja de 100%. A gente sempre vai buscar essa meta de executar 100% daquilo que está planejado. Porém, a gente tem uma frase que a gente costuma dizer assim, né, que entre o planejamento e a realidade está a realidade, né? Ou seja, as circunstâncias, né? Aí entram um monte de várias circunstâncias que talvez impeçam a execução de uma programação 100%. Pode ser absenteísmo, indisponibilidade, uma quebra emergencial, enfim, uma outra prioridade, mudança de planos. Então, mas o foco tem que ser sempre buscar a programação, o cumprimento da programação 100%. E como que a gente calcula, né, o indicador de cumprimento da programação? São a somatória de horas homem nas ordens de serviços planejados, delineadas, dividido pelas horas ordens dos serviços executados. Então você pega aquela quantidade de ordem, o HH que você tinha disponível, e você divide pelo HH que você executou, vezes 100. Aí alguém pode fazer a seguinte pergunta: por que eu calculo o cumprimento da programação pelo HH e não pela quantidade de ordens? Eu posso calcular pelo somatório de ordens, eu posso fazer só. Enquanto eu tinha 80 ordens programadas, eu executei 70, eu posso calcular dessa forma? Pode, também pode, não tem problema. Mas pensa comigo, se você calcula só um número de ordens, você pode estar fazendo um cálculo não tão verdadeiro, não tão real. Por exemplo, você tem um trabalho de pintura. Pintura civil, pintura de parede, ou como algumas empresas chamam de complementar. A pintura de um tanque, por exemplo, é uma atividade que ela não faz, você não vai executar ela em um dia. Vamos colocar aqui para ficar fácil, que você coloque que a gente execute ela em 5 dias, de segunda a sexta, para você ter essa ordem executada, 40 horas. Dois pintores, 5 dias, vamos colocar lá, 80 horas, 80 HH, para ficar fácil o nosso cálculo aqui. 5 dias de programação, vem executando segunda, terça, quarta, quinta. Chegou na quinta-feira, choveu. Não pode ir para campo, porque estava chovendo, não adiantava pintar o tanque com chuva. Já na sexta-feira, não estava mais chovendo, então continua a pintura. Só que bem nessa virada, na sexta-feira, é uma virada de mês. Você saiu do mês de agosto e foi para o mês de setembro, por exemplo. O que acontece? Se eu pegar a ordem, o número, ele por ele mesmo, eu vou falar, pô, não foi executado. Só que eu preciso apontar as horas dessa equipe, né? Eu preciso justificar onde que essa equipe estava atuando. E agora, se eu calculo por horas de serviço executado, eu vou falar, pô, não foram 80 horas. Não foram as 80 horas, mas eles executaram 4 dias da programação. Então, aliás, não foram 100 horas, foram 80 horas. Então, eu posso considerar que eu tenho 80% desse indicador, 90%, não sei, mas eu posso falar que eu tenho essa atividade, ela foi programada, não foi concluída 100%, mas ela está em andamento e ela tem um percentual de execução. Por isso que eu recomendo a programação, o ideal é que você calcule por HH e não só pela quantidade de horas, de ordens, perdão. E aqui um lembrete, né? O cumprimento da programação deve estar acima de 75%, que é um número relativamente baixo, né? O ideal é de 85, 90, mas acima de 75 já é um número um pouco mais aceitável. E aí você precisa fazer um plano de ação para entender por que você não consegue alcançar. Se você está ali sempre na casa dos 75 e tal, precisa fazer uma avaliação. O que está acontecendo? Aí você precisa fazer um plano de ação, analisar, né, a causa, o motivo dessas falhas e propor um plano de ação para você melhorar esse cumprimento da programação. E aí, alguns desdobramentos, né, do cumprimento da programação. Esse indicador pode ser desdobrado por tipo de manutenção, como manutenção preventiva, corretiva planejada, corretiva imprevista. E aí você pode brincar com esse indicador da seguinte maneira. Ele é semelhante ao anterior, né, que é o HH das ordens por tipo de manutenção, dividido pelo HH das ordens de serviço executado. Esse é um indicador bacana, né, que você pode mostrar assim, ao longo do tempo. Né? Imagina esse indicador em um ano.
você mostrar lá só aquelas barras empilhadas, né? E você falar, pô, tantas horas foram em manutenção corretiva, tantos por cento foi em manutenção planejada e tanto por cento foi em corretiva imprevista, né? Aquelas ordens emergencial. E aí, com o tempo, você estava num cenário que tinha muita ordem imprevista, né? Quebra de programação a todo momento, e você vai trabalhando nas preventivas, nas planejadas, e vai mudando esse cenário. E aí, ao longo do ano, você vai vendo essa mudança do cenário e você vai vendo que, poxa, você diminuiu as imprevistas, aumentou as preventivas e também diminuiu as corretivas planejadas. Sabe que bacana, que legal, que foto, que bacana para você poder mostrar assim. Isso é uma evolução de uma manutenção. Bem legal esse indicador. Custo de manutenção. Custo de manutenção é um indicador operacional, ou seja, é um custo total da manutenção correspondente ao somatório dos custos diretos, mão de obra, executante, sobressalente, material consumível, serviço contratado, enfim, é o custo global. Gasto com as manutenções preventivas e corretivas executadas no equipamento ou sistema ao longo do período analisado, dividido pelo volume de produção. Por que pelo volume de produção? Então, custo de manutenção, custo total dividido pelo volume de produção, ele vai ser, né, é o valor do cifrão dividido pelo volume. Por que esse indicador de custo de produção? Porque você consegue, é uma forma de você correlacionar, né, até por a questão de formação de preço. Pô, para eu conseguir produzir hoje um volume X, eu tenho um custo Y. Eu tenho um determinado custo. Se eu quiser aumentar esse volume de produção, eu vou ter que duplicar, né? Vamos melhorar a pergunta. Se eu duplicar o volume de produção, eu tenho que duplicar a manutenção? É uma análise. Pô, depende. Eu primeiro consigo duplicar só com os recursos que eu tenho? Não, preciso ter um outro equipamento. Então, preciso dobrar, vou colocar um outro equipamento. Então, eu vou ter o mesmo custo. Mas se eu colocar um equipamento com mais tecnologia, né? Mas com tecnologia avançada, com novas tecnologias, eu posso reduzir custos. Então, assim, ele vai te dando um parâmetro, né? Então, você pode, o custo de manutenção você calcula dessa maneira. Custo de manutenção pelo volume de produção. Treinamento de manutenção. Sim, temos que fazer treinamento de manutenção. Pô, Glauco, mas a gente não contrata o pessoal com formação, com experiência, curso técnico, né, profissional, com treinamento, já com formação? Contrata, gente, mas sim, ninguém está 100% preparado. Até mesmo porque, dependendo da sua empresa, onde você trabalha, vou dar um exemplo na área de automação, na parte de elétrica. Na automação, você tem vários fabricantes. De repente, você tem um cara que conhece muito de um fabricante, só que ele chega para trabalhar na sua empresa, você tem inversores de outro fabricante. Esse cara vai ter um pouco de dificuldade para ele poder entender como funcionam os outros inversores? Vai, mas a base ele tem, porque ele vai gastar um tempo. Isso não acontece só com inversores, isso acontece com bombas, acontece com sistema de rolamentos, correias, com sistemas com transportadores. Então, cada fábrica, cada planta tem o seu tipo de equipamento. Então, é como, para a gente ficar mais fácil aqui, é como a gente falar de veículo, né? Se a gente falar de fabricantes, a gente tem Chevrolet, a gente tem Fiat, a gente tem Hyundai, Nissan, Renault, temos Toyota, vários fabricantes. Todos os carros têm motor? Tem. Todos os carros têm alternador? Tem. Todos os carros têm caixa de câmbio? Tem. Só que cada um do seu jeito, porque é um fabricante diferente. Então você precisa desenvolver a equipe. Outra maneira de você desenvolver a equipe, não só com o fabricante, é com o aprendizado que você vai tendo ao longo das ocorrências. Então você teve uma ocorrência para o equipamento, abriu uma análise de falha. Você precisa treinar a equipe no novo procedimento. Você precisa apresentar para a equipe que você teve essa falha. Essa falha aconteceu por causa desse motivo. Então você vai reciclando a equipe com treinamentos baseado em análise de falha. Então, como que esse indicador é medido? É o índice de treinamento da manutenção correspondente ao percentual de HH dedicado a aperfeiçoamento com relação ao HH total em determinado período. Bonita frase, né? Gostei também, mas trocando em miúdos,
O que que é? É o HH dedicado no treinamento pelo HH total no período. Voltando naquele exemplo lá. Tenho 10 pessoas, né, que trabalham 8 horas por dia, então eu tenho 80 HH por dia. Vamos supor que nesse dia eu coloque um colaborador para fazer o treinamento. Então, 8 horas. 80 dividido por 8 vai ser igual a 10%. Então, 10% da equipe vai estar fazendo treinamento de manutenção. Correto? E a qualificação de mão de obra impacta diretamente em outros indicadores. Opa, essa nota ela é um lembrete muito importante. Então, quando você treina a equipe, quando você investe em capital humano, você automaticamente, né, ou é esperado que você tenha melhoras em outros indicadores. Por exemplo, você diminua o seu MTTR, você tem um reparo mais rápido, porque você vai treinar a equipe, eles vão saber como executar, vão atrás de ferramentas, vão se preparar melhor, e também que você diminua o seu tempo médio entre falhas, que você vai estar fazendo manutenções com maior qualidade. Então, esse é um indicador que ele influencia diretamente em outros indicadores de manutenção. E para a gente concluir, né, essa breve aula aqui sobre indicadores, né, sobre indicadores-chave de desempenho. Os KPIs da manutenção industrial se configuram como ferramentas indispensáveis para alcançar a excelência operacional, ao utilizá-los de forma estratégica e eficaz. Então, você, já falei lá no início, você pode ter vários indicadores, desdobramentos, mas talvez você precisa reavaliar se você precisa de todos esses indicadores mesmos, né? Se você está fazendo a lição de casa, né? Porque ter o indicador só por ter é uma coisa. Você precisa interpretar esse indicador e esse indicador tem que te dar direcionamento. Ele tem que direcionar você para tomar ações, né? E criar ações, criar planos de ação para você melhorar ainda mais o seu desempenho. Então, assim, ele tem que ser utilizado de uma forma estratégica e eficaz. Não é somente números. Ele tem que ser transformado em ações. Os indicadores servem para melhorar os próprios indicadores. Ok? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Não se esqueça. Ok? Muito obrigado e até a próxima.